Meus amados, hoje é um dia especial, porque nós reservamos o dia de hoje para fazer algo que nós fazemos todos os anos. Falar nisso, é a primeira vez que eu prego aqui esse ano, né? Incrível isso, né? Foram tantas coisas que aconteceram esse ano que só estou pregando hoje. Hoje é 14? É isso, né? 13? 14, rapaz, estou fazendo errar. 14 de fevereiro. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Foram muitas lutas, um início de ano muito difícil, mas eu já entendi, é porque esse ano Deus tem grandes coisas para fazer e o diabo está querendo atrapalhar. Mas ele já é derrotado e nós já somos vencedores em nome de Jesus. Então, me veio à mente, eu tinha, no meio dessa tribulação toda, eu terminei dizendo que hoje ia começar uma série, mas eu vou deixar para começar a série domingo que vem. Mas que esse ano, 2016, nós ainda não tínhamos feito a Noite da Visão. E a gente faz todo ano, está quase com um ano agora, que a gente fez o último, foi dia 22 de fevereiro de 2015. E o que é a Noite da Visão? A Noite da Visão é um culto, uma mensagem que nós separamos para relembrarmos a visão de Deus para a nossa vida, relembrar a visão de Deus para a Igreja Batista Vida Nova, para que a gente não perca o rumo. Porque a visão, se a gente não estiver relembrando, a gente esquece dela. E daqui a pouco está a gente pensando que a nossa missão como igreja é só manter as portas abertas e fazer culto todo domingo. E, gente, não é isso, está muito além disso. Isso é um grão da nossa missão aqui nessa cidade, nesse estado e nesse país. Então, a Noite da Visão é para isso, é para reacender essa chama. Então, eu quero começar aqui com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9, que diz assim: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Será que a gente pode ler esse texto juntos? Vamos lá? As coisas e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que preparou para aqueles que o amam. Amém? Glória a Deus por isso. Então tem muito mais de Deus para vir. Tudo o que aconteceu até agora é só o começo daquilo que Deus tem para fazer em nós e também através de nós. Deixa eu explicar como é que funciona. Se me der um pouquinho mais de retorno, se não sobrar aqui, eu agradeço. Deixa eu explicar como é que funciona a questão da visão. É como se a visão de Deus fosse derramada sobre nós. Imagine como se fosse água derramando sobre nós, e como se nós fôssemos um recipiente, um balde. Tem uma imagem aí, pode colocar. Ali é como se fosse nós sendo aquele balde ali, e essa água derramada é como sendo a visão de Deus, Deus revelando o que é que Ele quer conosco, Deus revelando o que é que Ele quer com essa igreja, Ele revelando o que é que Ele quer que nós façamos e quem Ele quer que nós sejamos. Então está lá a visão sendo derramada em nós. Mas o que acontece com a água com o passar do tempo? A água termina evaporando, a água termina vazando por algum furinho no balde, e com o passar dos anos, a tendência é que essa água venha começar a desaparecer de dentro do balde. A mesma coisa acontece nas nossas vidas. Nós recebemos a revelação de Deus, a visão de Deus, nós nos empolgamos, começamos a trabalhar, começamos a ser abençoados e abençoar, mas daqui a pouco a gente começa a se envolver com as coisas do dia a dia, com a nossa agenda lotada, com um monte de coisa. Daqui a pouco a gente perde a noção da visão de Deus para nós, e quando nós nos damos conta, não estamos mais trilhando o caminho que deveríamos trilhar. A próxima imagem, ela vai falar sobre isso. Será que dá para sair a imagem? Então, cada furinho desse aí representa um tipo de coisa. Você pode ir clicando aí. Algumas coisas que atrapalham ou fazem vazar a visão são as preocupações, a correria, as críticas, alvos não alcançados, decepções, provações, mas principalmente o tempo. Simplesmente com o passar do tempo, a gente começa a esfriar e a gente começa a esquecer o que Deus nos disse, a gente começa a esquecer o que Deus nos mandou fazer, e daqui a pouco a gente está fazendo coisas que Deus não queria que nós fizéssemos. E como igreja também é assim.
Quando a igreja esquece daquilo que Deus mandou ela fazer, ela começa a fazer coisas que Deus não mandou, e ela começa a perder tempo, ela começa a desperdiçar energia, e ela começa a andar em círculos, porque ela não está cumprindo aquilo que Deus mandou fazer. E o que é que a gente faz para reabastecer essa visão? A única forma de reabastecer a visão de Deus na nossa vida é ouvindo Deus falar de novo. Olha o que diz Romanos 10:17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então qual é a forma de acender de novo a chama da paixão pela visão de Deus? Qual é a forma de novo de despertarmos para servir ao Senhor com alegria? É começarmos a ouvir de novo aquilo que Deus quer conosco. É começar a ouvir de novo a missão que Deus tem para nós como igreja e como discípulos. Então é para isso que serve esse dia que a gente separa no ano, para relembrarmos a visão de Deus para a nossa vida. Aqui no palco está sobrando grave, se puder diminuir, então deixa como estava. Então essa mensagem de hoje é para reacender a chama da visão naqueles que já estavam aqui e já conheciam a visão, e para, digamos assim, compartilhar ou infectar você com a visão, você que está chegando agora na Ibavim e ainda não faz ideia qual a missão de Deus para essa igreja. Então esse é o intuito da mensagem de hoje, relembrar e também compartilhar pela primeira vez com quem está chegando há pouco tempo. Quem está aqui há menos de um ano nunca ouviu falar sobre isso, pelo menos de mim, e vai ouvir hoje nessa mensagem sobre a visão de Deus para essa igreja. Todo grande projeto, todo projeto significativo e relevante começa com uma grande visão. Começa quando alguém recebe uma grande visão vindo de Deus. Nada significativo acontece até que alguém tenha recebido de Deus uma visão, um sonho. Se uma igreja ela não tem uma visão clara, se ela não tem um sonho, se ela não tem uma missão clara, ela começa a andar em círculos, e entra ano e sai ano, e aquela igreja continua sem fazer absolutamente nada de relevante, apenas mantendo as suas portas abertas. Você vai naquela igreja hoje, ela está de um jeito, você vai daqui a 2 anos, ela está do mesmo jeito, só mudaram algumas pessoas, foram trocadas, uns saíram, outros chegaram, mas continua a mesma quantidade de gente, a igreja fazendo a mesma coisa, o culto do mesmo jeito. Você volta lá 10 anos depois e a igreja parece que está parada no tempo. Isso acontece quando a igreja não tem uma visão clara do que Deus quer com ela, de qual é a missão dela, e ela começa a achar que ela existe para manter o prédio, e ela começa a achar que o objetivo dela é pagar a conta de luz, a conta de água, o aluguel se for alugado, reformar o prédio e manter as portas se abrindo todo domingo. E será que é isso? É só isso a missão de uma igreja? Claro que não. Aqui na Ibavim, se você veio aqui há 2 anos atrás, você só faltou cair para trás quando você chegou na Ibavim hoje. Primeiro que a gente mudou de lugar, né? Faz 1 ano que a gente mudou completamente de lugar. Se você veio há 5 anos atrás na Ibavim, então é uma loucura o que aconteceu. Se você veio 1 ano atrás, já muita coisa já mudou, porque Deus está sempre agindo e mostrando o caminho, e nós estamos trilhando. Nós não estamos parados, nós estamos obedecendo. E quando você obedece é como Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão simplesmente obedeceu e saiu. E à medida que ele obedecia, Deus ia revelando cada vez mais detalhes dessa missão. E ele obedecia, Deus ia revelando mais, e é assim que Deus está fazendo conosco, é assim que Ele faz com você também. Se você tiver um coração disposto a obedecer, se prepara para entrar numa grande aventura espiritual, e é uma grande aventura espiritual participar da Ibavim, porque Deus todos os dias vai nos revelando coisas novas, nos pedindo coisas novas e nos mandando fazer coisas novas, porque essa igreja tem um coração desejoso de conhecer a vontade de Deus e obedecer essa vontade. Não é conhecer, Deus diz aí para ver se eu concordo contigo, não. Desejoso de conhecer para obedecer. Portanto, o que eu digo a você é: abra o seu coração, abra sua mente para receber, para relembrar a visão de Deus e mover-se para realizá-la, para a glória de Deus e para a satisfação e alegria de todos nós. Amém?
Então, antes de compartilhar diretamente a nossa declaração de visão e os detalhes sobre isso, eu quero fazer uma pergunta para você pensar aí. Por que Deus mandou você para essa igreja? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus mandou você para essa igreja? Porque às vezes as pessoas de hoje em dia elas estão procurando uma igreja supermercado. Eu quero uma igreja que atenda às minhas necessidades, eu quero uma igreja que atenda às necessidades da minha família, então se aqui atende todas as minhas necessidades, eu acho que eu vou ficar aqui. Então nós estamos procurando um lugar onde a gente possa receber, mas ninguém está procurando um lugar onde ele possa dar, onde ele possa contribuir, onde ele possa ser útil. Por que Deus mandou você para essa igreja? Existem dois aspectos, claro. Deus, quando mandou você para cá, Ele estava preocupado em cuidar de você, sim. Ele sabia que aqui tinha algo para você, Ele sabia que aqui é um lugar onde você ia ser alimentado, onde você ia ser cuidado, onde você ia crescer espiritualmente, onde você ia aprender a ter intimidade com Ele. Mas existe o outro lado da moeda. Deus, quando mandou você para cá, Ele mandou você para cá porque Ele entende que você pode ser um instrumento dEle para a edificação dessa igreja. Você pode ser um instrumento dEle na realização do sonho dEle para cá. Você pode ser um instrumento dEle no alcance da visão que Ele tem para essa comunidade e para essa cidade através dessa comunidade. Então Ele não mandou você para cá só para ser abençoado. Ele mandou você para cá para você ser também uma bênção. Diga que está para a pessoa do seu lado, diga assim: seja uma bênção. Então você foi salvo e você foi enviado para essa comunidade, para esta igreja, para ser um operário, um servo da visão de Deus, e não para ser um consumidor de culto. Você compreende isso? Deus não mandou você para esta igreja para você se tornar um consumidor de culto. O teu trabalho como discípulo é vir ao culto. E aí você vem para o culto e você assiste ao culto. Você nem cultua, você assiste ao culto. E quando termina o culto você tem o seu parecer. Hoje o louvor estava inspirado, o pessoal tocou direitinho. Não, hoje erraram as notas ali, hoje não foi muito legal. O pastor hoje estava mais ou menos. Não, o pastor hoje foi uma benção. E aí você vem, assiste o culto, consome o culto, dá a sua opinião sobre o culto, e amanhã você começa a viver sua vida normal de novo, até chegar domingo e você vir consumir o culto que foi preparado aqui. Não é para isso que Deus mandou você para cá. Deus mandou você para cá para ser um servo, um operário da visão dEle, do projeto dEle. Você veio para cá para ser abençoado, sim, mas também para ser uma bênção. Olha o exemplo da sogra de Pedro. Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15 diz assim: e Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e olha o que ela faz, e levantou-se e os serviu. Ela estava doente, acamada à beira da morte. Jesus vai visitar, Jesus toca nela, Jesus cura, Jesus a salva. E quando ela fica salva e curada, ela se levanta e imediatamente ela assume uma postura de quê? De serva. Imediatamente ela se levanta e vai servir Jesus e os seus discípulos. Isso é um grande exemplo. Para que Deus salvou você? Para ser um servo. Afinal de contas, Ele quando esteve aqui nos tornou servo. Então não apenas para ser abençoado, mas para ser uma bênção. Então qual é a visão de Deus para a Igreja Batista Vida Nova? Eu quero deixar claro para você que muito dessa visão é o que Deus quer para toda a igreja, mas algumas coisas desta visão é específico para esta igreja, porque Deus é um Deus individual. Deus ele trata com cada um nas suas diferenças. Deus é um Deus pessoal. Então tem coisas que Ele pede para essa igreja que talvez Ele não peça para outra igreja. Tem coisas que Ele manda nos fazer que talvez Ele não mande outra igreja fazer. Tem coisas que Ele manda todas as igrejas fazerem. Mas tem algumas particularidades nessa visão que foi Deus que nos mandou fazer. Por quem somos, pela forma que Ele nos fez. Então não pegue esta visão, que é o que Deus nos revelou para esta igreja,
e queira tornar isso uma doutrina Ctrl+C, Ctrl+V e dizer, olha, isso aqui é para toda igreja. Muitas coisas aqui são para todas as igrejas, mas algumas coisas, entenda, algumas coisas Deus está pedindo especificamente para esta igreja. Assim como tem coisas que Ele pede para mim, mas não pede para você. Mas tem coisas que Ele pede para todos nós. Eu acredito que você está compreendendo. Então, qual a visão de Deus para a Igreja Batista Vida Nova? O que é visão? Visão, no caso de igreja, é aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então, quando eu digo qual a visão de Deus, é aquilo que em oração, com o passar dos anos, Deus vai revelando, e chegou um momento que a gente pôde escrever uma declaração de visão, compreendendo aquilo que Deus estava pedindo da gente, compreendendo aquilo que Deus estava nos mandando fazer como igreja. Então, a nossa visão é o quê? É aquilo que nós entendemos que Deus quer que nós sejamos e façamos como igreja. Então, isso foi resumido e escrito em uma declaração de visão, para nos ajudar a memorizar, para nos ajudar a cumprir. Porque se você não memoriza, como é que você cumpre? Se você não decora o que é que você tem que fazer, como é que você faz? Então, por isso está numa declaração de visão. E a nossa declaração de visão é a seguinte, coloca aí na tela. Esta é a visão de Deus para a Igreja Batista Vida Nova: sermos uma igreja bíblica, grande, contemporânea, sensível aos não crentes e equilibrada nos 5 propósitos de Deus. Vocês podem ler juntos isso aí? Então tem 5 coisas aí: bíblica, grande, contemporânea, sensível aos não crentes e equilibrada nos 5 propósitos de Deus. Eu vou tentar resumir ao máximo, mas de forma que você entenda ou lembre onde é que a gente tem que chegar. Eu já ouvi essa mensagem. Você precisa ouvir de novo. Você precisa acender a chama da visão de novo. Eu convivo com essa visão há muito tempo, e sempre que eu relembro ela, meu coração volta a arder de novo. Imagino o seu que talvez só escute quando eu prego sobre ela. Então nós vamos fazer aqui um pequeno resumo de cada um desses aspectos. Então, primeiro, Deus quer que sejamos uma igreja bíblica. Eu acho que tem no seu esboço para completar. Deus quer que sejamos uma igreja bíblica. Esse ponto está em primeiro lugar de propósito. É a coisa mais importante que nós podemos ser uma igreja bíblica. Isso significa que tudo que vamos fazer precisa ter embasamento bíblico, ou está alicerçado em princípios bíblicos, e nada do que a gente faz pode ser contrário ao que a Bíblia diz. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, a Bíblia é o nosso prumo, a Bíblia é o nosso esquadro, e nós temos que moldar a nossa vida e a nossa igreja à Bíblia. Todas as questões, todas as discussões, tudo é resolvido com base na Bíblia. Ela é nosso juiz. Então isso é ser uma igreja bíblica. Os cristãos que viraram o mundo de cabeça para baixo nos primeiros anos da igreja, eles tinham 2 coisas. Eles tinham uma visão em suas mentes, dada por Jesus, e eles tinham uma Bíblia no seu coração. Não era debaixo do braço, era a Bíblia no coração, porque também não tinha a Bíblia impressa como você tem assim. Mas eles viraram o mundo de cabeça para baixo nos primeiros anos da igreja, porque eles tinham essas 2 coisas. Eles tinham uma visão clara, uma visão estratégica que Jesus tinha dado, de ganhar o mundo inteiro. E eles tinham uma Bíblia no coração. E é disso que a gente precisa, de uma visão clara daquilo que Deus quer de nós. Mas sem a Bíblia no coração, a gente não consegue absolutamente nada. Uma igreja bíblica não é uma igreja apenas que estuda a Bíblia. Uma igreja bíblica é, acima de tudo, uma igreja que vive a Bíblia. Então não é apenas ser uma igreja que estuda muito a Bíblia, mas é uma igreja que vive a Bíblia. Uma igreja pode ter a escola bíblica lotada todo domingo, e mesmo assim não ser uma igreja bíblica, porque de repente esse estudo da Bíblia está focado apenas na informação e não na transformação do caráter. Você pode estar estudando a Bíblia, mas apenas para aprender curiosidades bíblicas. Quantos anos Abraão tinha quando seu filho nasceu?
Quantos casais de animais entraram na arca? Quantos pregos Noé usou? Não usou prego não. E aí fica em curiosidades bíblicas, informação bíblica sem aplicação prática gera vidas informadas com conhecimento, mas não vidas transformadas. Conhecimento bíblico sem vivência da Bíblia gera crentes orgulhosos, presunçosos, que pensam e agem como donos da igreja, mas não como servos uns dos outros, assim como Jesus nos mandou. Pense numa coisa perigosa: conhecimento bíblico sem vivência prática desse conhecimento. Muito conhecimento bíblico sem vivência desse conhecimento gera crentes orgulhosos e presunçosos. O que vamos fazer? Parar de estudar a Bíblia? Não, vamos começar a praticar o que estudamos, começar a viver o que estudamos. Informação bíblica sem aplicação prática causa problemas, mas a vivência da Bíblia traz soluções. Eu conheço pessoas, e você deve conhecer também, que sabem muito de Bíblia, pessoas que dariam uma surra na maioria de nós, uma surra de Bíblia, mas mesmo assim são pessoas insubmissas, são pessoas egoístas, são pessoas murmuradoras, inconstantes, maledicentes, hipócritas, avarentas, legalistas, infrutíferas, incapazes de amar, incapazes de servir e incapazes de perdoar. Conhecem muito da Bíblia, sabe o nome dos profetas maiores, dos profetas menores, sabe tudo da Bíblia, mas é incapaz de amar, de servir e de perdoar. Para que Deus nos deixou a Bíblia então? O objetivo final das Escrituras não é nos prepararmos para sermos uma enciclopédia bíblica ambulante. O objetivo de termos as Escrituras não é para nos preparar para participarmos de uma gincana bíblica no céu. Quantos anos viveu Matusalém? Mas é nos tornar aptos para quê? Para servirmos a Deus e servirmos as pessoas. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Muita gente pega só o versículo 16 e esquece o 17. Mas olha o que diz aqui. Aqui diz para que serve, qual o propósito das Escrituras. Aqui diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Muita gente para aí. Calma. Olha o que diz mais: para que o homem de Deus seja apto e preparado para fazer o quê? Mais alto, para fazer o quê? Apto e preparado para fazer toda a boa obra. Então, para que Deus nos deixou a Escritura? Para nos corrigir, para nos repreender, para nos ensinar, para nos exortar, com o fim de quê? De nos preparar, de nos tornar aptos para quê? Para realizar toda a boa obra que Ele determinou que nós realizássemos. No final das contas, a Escritura foi deixada para nos preparar para servir, e não para ser teólogo. Servir, e não para ser apenas um conhecedor de curiosidades da Bíblia, mas para servir. Se todo o teu conhecimento bíblico não é capaz de tornar você um servo, então não serve de nada. Se todo o teu conhecimento bíblico não transforma o teu coração em um coração de servo, então joga esse conhecimento fora, porque ele não serve de absolutamente nada. É inútil. Deus deseja usar vidas transformadas, e é por isso que Ele nos deixou as Escrituras. Ele quer nos usar, mas Ele quer nos transformar primeiro, então Ele nos deixou as Escrituras para isso. Tem uma frase que já compartilhei outras vezes, de Mark Twain, que diz o seguinte: não são
as partes da Bíblia que eu não compreendo, que me preocupam, mas sim as que eu entendo e não pratico. Essa frase é muito profunda. Não são aquelas passagens da Bíblia que eu leio e não entendo que me preocupam, sabe? Eu não sei quem é o cavalo preto, o cavalo branco, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho do Apocalipse. Eu não sei quem são aquelas duas testemunhas do Apocalipse. Eu não sei quem é a besta que emerge do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Então não vou dormir de noite preocupado com isso? Não. O que ele está dizendo é, isso não me preocupa. O que me preocupa é as coisas óbvias que eu entendo quando leio a Bíblia, mas eu não consigo praticar, ou eu não me interesso em praticar. Isso me preocupa, isso tira meu sono. Por exemplo, você entende, lendo a Bíblia ou escutando alguém falar sobre a Bíblia, você entende que Jesus manda perdoar? Você entende que Jesus manda servir, amar? Você entende que Jesus disse para você não mentir, porque o diabo é o pai da mentira? Você entende que Jesus diz para você não amar o dinheiro, não ser avarento? Você entende que Jesus diz para você não ser vaidoso, que Ele manda honrar pai e mãe, que Ele manda crucificar o teu eu e permitir que Ele viva em você? Você entende tudo isso? Tudo isso é óbvio quando você lê a Bíblia. A pergunta é, por que então você não vive? Para que você está atrás de conhecer mais se você ainda não está praticando isso aqui? Não, eu quero fazer teologia porque eu quero aprender mais. Amém. Mas você já está praticando o que você já sabe? Você quer o quê? Só acumular mais conhecimento para ficar devendo mais, que não está praticando? Para que você quer conhecer mais se você não começou a praticar o que você já sabe? Porque a gente ainda vive aquela filosofia que Bíblia é um livro para se estudar. Não, a Bíblia é um livro para se viver. Se você só soubesse uma passagem da Bíblia e fosse amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e você vivesse isso, você seria uma bênção. Mas a gente tem muito conhecimento e pouca prática. Quando diz sermos uma igreja bíblica, não é ser uma igreja teórica, não é ser uma igreja cheia de conhecimento bíblico, mas é ser uma igreja que vive na prática os ensinamentos da Bíblia. Principalmente os mais óbvios, que quando você lê você entende, sobre amar, perdoar e servir e compartilhar a sua fé. Então sermos uma igreja bíblica é sermos uma igreja que traz a Bíblia para a vida prática do dia a dia. Uma igreja que vive a Bíblia, é isso que Deus quer de nós. Na verdade é isso é uma das coisas que Deus quer de todas as igrejas. Deus quer que sejamos uma igreja bíblica. Mas nunca seremos uma igreja bíblica se eu, como discípulo, não for um discípulo bíblico e você também não for individualmente bíblico, porque a junção de um monte de gente que não vive a Bíblia não vai dar uma igreja que vive a Bíblia. Então individualmente precisamos começar a viver a Bíblia, para aí sim nos tornarmos uma igreja bíblica. Amém? Vamos lá, a segunda coisa que Deus quer de nós: Deus quer que sejamos uma igreja grande. Complete aí. Deus quer que sejamos uma igreja grande. Isso aqui já é algo mais específico da nossa igreja. Deus quer sim que as igrejas estejam em constante crescimento, mas de repente ela pode sair abrindo um monte de congregação na cidade. Mas Deus nos chamou para algo específico e necessita que a igreja seja grande. Daqui a pouco você vai entender. Deus nos chamou para sermos uma igreja de milhares. Quando eu falo Deus nos chamou para ser uma igreja grande, você diz, então nós já conseguimos. Olha o tamanho disso aqui. Está longe. Está longe. Nós somos uma igreja grande para os moldes batistas do Rio Grande do Norte. Mas nós estamos longe de ser aquilo que Deus nos chamou em relação a tamanho. Deus nos chamou para sermos uma igreja de milhares. Você crê nisso? Eu comecei a dizer isso quando a gente tinha umas 30 pessoas e todo mundo dizia que eu era doido. Sonhador. Hoje já estão começando a acreditar que não é coisa da minha cabeça.
que Deus é quem está dizendo isso, porque Ele está dando o crescimento e vocês estão vendo isso. Daqui para o final do ano a gente vai ter um problema, um santo problema. Sabe qual é? Não vai mais caber aqui. Aqui nós temos espaço para 800 cadeiras. Hoje nós temos arrumado aqui em torno de 650 cadeiras e está quase lotado. Então daqui para o final do ano a gente tem um problema. Ou a gente vai derrubar aquela parede ali, ou a gente vai começar a fazer 2 cultos. Então escuta o que eu estou te falando. Deus nos chamou para ser uma igreja de milhares. Aqui no Rio Grande do Norte, nós batistas, vou falar de nós estamos acostumados a ver e participar de igrejas pequenas e desconfiar e criticar as igrejas grandes, ou as que crescem. É um costume bem típico aqui da nossa região. Uma igreja começa a crescer e aí os outros, eu já estive no outro lado e sei como é que é, e aí começa a dizer, ali estão pregando o evangelho água com açúcar, porque está cheio de abelha lá, parece um enxame. Aí dizem isso da gente. Aí eu fico, será que aqui a gente prega um evangelho tão fácil, tão doce, um evangelho facinho de cumprir? Eu acho que não. Tem uns irmãos que terminam o curso de pastor, está faltando gelol lá em casa. Mas por que não? Porque eu apanhei no culto hoje. Então não pode estar um negócio água com açúcar aqui, que o cara disse que tem que comprar um gelol quando chega em casa depois da mensagem. Então ninguém está pregando aqui uma coisa para agradar, para passar a mão na cabecinha, para dizer, para alimentar o seu ego e dizer, eu vou para aquela igreja porque lá eles trabalham o meu ego para ficar cada vez maior. Não. De certa forma a gente às vezes é até duro, mas tem a ver com o meu chamado. Não é à toa que Deus colocou o meu nome de Micaías. Micaías era um profeta do Antigo Testamento e só dizia a verdade. E o rei tinha raiva dele porque ele só dizia a verdade. E quem escolheu o meu nome não foi minha mãe, foi Deus. Acho que ela está até aqui hoje, mas foi Deus que escolheu o meu nome. Ela deixou Deus escolher e Ele botou Micaías. Então deve ser por isso que eu às vezes sou um pouco duro e algumas pessoas, assim como o rei, ficam com raiva de mim. Mas vamos lá. Então Deus quer que nós sejamos uma igreja grande, mas as pessoas estão acostumadas a desconfiar das igrejas grandes, criticar as igrejas grandes. O que muitos não enxergam é que crescimento contínuo foi a marca registrada dos primeiros anos da igreja primitiva. Começou com 12, depois 70, 120, 3.120, 8.000, 15.000 e assim foi. Olha alguns textos aí, Atos 1,15 diz assim: num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Aqui começa por volta do dia de Pentecostes, né? Aqui o ajuntamento lá de Pentecostes tinha mais ou menos 120 pessoas. Atos 2,41 diz assim: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Aqui no único dia, quase 3.000. Aí os irmãozinhos da igreja batista lá de Jerusalém, pequenininho lá, dizem assim, ali estão pregando evangelho com açúcar. 3.000 pessoas no mesmo dia, não tem condição de um negócio desse. Aí, Atos 4, versículo 4 diz assim: porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. E olha, nessa cultura aqui não contava mulheres e crianças, aqui são homens mesmo. Se você pensar que para cada homem teria fazer a conta de uma mulher e um menino, só isso, porque naquele tempo tinha muito menino, porque menino era um patrimônio que se tinha. Então bota aí só uma mulher e um menino para cada homem, e você já tem aí 15.000 pessoas só nesse dia aí chegando na igreja. Então em questão de pouco tempo a igreja explode em crescimento. E as pessoas hoje parecem que não lembram disso, que crescimento, inclusive crescimento explosivo, foi a marca registrada dos primeiros anos da igreja primitiva. Muitas igrejas não crescem porque elas acreditam numa mentira que o diabo espalhou, que o diabo infiltrou no meio da igreja, que diz que Deus não está interessado em quantidade, Deus só está interessado em qualidade. Quem já ouviu isso aqui? Não, não. Já ouvi. Eu entendi que o seu amém queria dizer assim, eu já ouvi.
Mas isso é uma mentira, dizer que Deus não está interessado em quantidade, porque quantidade não são números, são pessoas. A Bíblia diz que Jesus olhava para a multidão de perdidos e tinha compaixão daquela multidão. Então Deus não está interessado só em qualidade, Ele está interessado em qualidade e quantidade também. Mas o slogan do povo que diz isso é: somos poucos, mas somos bons. Se vocês são bons, por que vocês não compartilham a sua fé e não ganham mais um para Jesus, cada um? São bons em quê? Que vocês não atraem ninguém para Jesus. Somos poucos, mas somos bons. Isso é uma desculpa esfarrapada, usada por muitos para justificar a sua falta de interesse e de amor pelos perdidos. Aí vem com essa história: não, Deus não está interessado em quantidade. Que conversa fiada. Então Deus está interessado em mandar a quantidade para o inferno? Qualidade e quantidade não são coisas opostas, não são coisas que se excluem. Nós não temos que escolher uma das duas. Nós aqui decidimos escolher as duas. Nós entendemos que Deus está interessado em qualidade, sim. Crescimento espiritual, maturidade espiritual, abandono do pecado, santificação. Ele está interessado em tudo isso, mas também Ele está interessado em salvar cada vez mais pessoas. O que é que Ele diz sobre a igreja? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que é que Ele quis dizer com isso? Que a igreja vai sair do lugar dela e vai arrebentar com a porta do inferno e vai tirar o povo de lá. Então, como é que Deus não está interessado em quantidade? Se Ele diz para a gente quebrar a porta do inferno e tirar o povo de lá. Então, nós entendemos que Deus quer as duas coisas. Deus quer quantidade e Deus quer qualidade. Não é só quantidade, não é crescimento de fogo de palha, mas é quantidade e qualidade. Até porque uma coisa, se for bem feita, uma coisa produz a outra. Qualidade inevitavelmente tem que produzir quantidade. Porque se você é um discípulo de qualidade, você é um bom exemplo, você deu um bom testemunho, você compartilha a sua fé sem parar. E você é discípulo de qualidade, você faz o quê? Discípulo. Porque se você não faz discípulo, você não é discípulo coisa nenhuma. Porque discípulo é aquele que imita o mestre fazia discípulo. Ele ordenou: ir de fazer discípulos. Mas ele diz: não faça muito não, porque eu não estou interessado em quantidade. Na minha Bíblia não tem isso. A minha Bíblia diz: vá, faça discípulo de todas as nações. Então Deus nos chamou para sermos uma igreja de milhares. Por quê? Além das vidas que Ele quer resgatar, mas Ele podia assim: salvem milhares de vidas e redistribuam. Mas para nós Ele nos deu um chamado especial: sejam uma igreja de milhares. Por quê? Porque Ele também nos deu uma tarefa, Ele nos deu uma missão que só poderia ser realizada por uma igreja de milhares. Eu quero que você entenda isso. Isso aqui é uma coisa específica da Ibavim. Por que Ele diz que essa igreja vai ser uma igreja de milhares? Porque Ele nos deu projetos e sonhos e visão de coisas tão grandes, que não poderão ser realizadas por uma igreja de algumas centenas de pessoas. Coisas tão grandes que somente uma multidão comprometida em servir e em contribuir poderá realizar. Então uma coisa está atrelada à outra. Por que Deus nos chamou para ser uma igreja de milhares? É só para o pastor ficar famoso? Não. Inclusive, a pior parte para mim é essa. Você não me conhece, você não sabe como eu sou tímido, como eu não gosto de aparecer. Se eu pudesse, eu pregava daí, mas você tem que olhar para minha cara para você entender. Por que Deus nos mandou ser uma igreja de milhares? Porque Ele tem algo muito grande para realizarmos. E precisamos de muita gente servindo e contribuindo para que isso aconteça. O sonho de Deus para essa igreja tem nome e tem marca. Coloca aí: Cidade Vida Nova é o nome do projeto que Deus tem para nós. E o que é que significa esse projeto Cidade Vida Nova? O projeto Cidade Vida Nova significa espalhar o amor de Deus através do serviço por toda a cidade.
É a igreja sair dos seus muros e entrar na cidade e servir essa cidade e transformar a realidade das vidas e, consequentemente, da cidade. Se você transforma as pessoas, transforma as famílias, você transforma a cidade. Então não é ficar aqui parado dizendo assim, venham crescer conosco. Não, é sair daqui e servir a cidade, espalhar o amor de Deus na prática através do serviço. No projeto Cidade Vida Nova estão muitas ações, coisas de louco mesmo. Primeira delas, a escola, orfanato, creche, complexo esportivo, escola de artes, clínica de recuperação para dependentes químicos, atendimento médico para crianças e outras coisas que eu não posso falar ainda. Faça como Jesus, tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Se vocês já me acham que eu sou doido só com isso, imagine se eu compartilhasse o resto. Quando eu comecei a falar sobre isso, quando Deus começou a nos dar essa direção, ninguém acreditava. É coisa de sonhador. E aí Deus começou a dar provas disso. E o primeiro passo que Deus nos orientou que seria foi o quê? A escola. Isso 5 anos antes dela se tornar uma verdade. Nos preparamos para a escola e hoje é uma realidade. Colégio Batista Vida Nova é uma realidade desde 2014. Nós estamos indo para o 3º ano do Colégio Batista. E o Colégio Batista ele tem uma função estratégica nesse projeto de Deus para a cidade. É que lá nós vamos forjar o caráter de Cristo nas próximas gerações. Lá nós vamos formar, inclusive eu estava sentado ali, tinha uma galerinha que é lá do colégio, que estuda no colégio. Lá nós vamos formar as próximas gerações dos líderes da nossa cidade. É lá que vamos formar os próximos empresários, médicos, juízes, vereadores, prefeitos, pastores, professores, advogados, comerciantes, servidores públicos. Naquele colégio nós vamos formar uma nova geração de cristãos maduros, comprometidos com Cristo, com formação acadêmica de qualidade para sair e fazer a diferença. Não aqui dentro, lá fora, porque é lá que nós somos discípulos. Então esse é o papel do colégio. E a cada ano Deus tem abençoado mais. Esse ano nós estamos com aproximadamente 380 alunos sendo edificados, ensinados na educação cristã por princípio, uma coisa completamente nova para muita gente, um jeito completamente diferente de ensinar, onde o princípio bíblico, onde o princípio cristão não está no momento separado de uma devocional antes da aula. Porque tem muita escola evangélica que faz isso, antes da aula ele ora, ele lê um texto, amém, agora vamos estudar, vamos para o que interessa. Como se Deus tivesse separado do conhecimento. No Colégio Batista, o fundamento bíblico, o princípio cristão, ele não está no momento à parte, mas ele está dentro de cada uma das disciplinas. Enquanto ele estuda português, matemática, ciência e geografia, ele está estudando junto com o princípio e a fundamentação bíblica. Isso faz toda a diferença. Nós temos quase 380 alunos, nesse universo quase 300 famílias sendo abençoadas pelo colégio. E Deus tem nos abençoado cada vez mais, que a gente tem conseguido inclusive alcançar agora, cada vez mais, pessoas que não têm condição de pagar pela mensalidade inteira. Nós estamos abençoando as pessoas de baixa renda da nossa igreja e algumas também que não são da nossa igreja. Todo membro da Ibavim que chegou no Colégio Batista esse ano, comprovando que é de baixa renda, ele ganha uma bolsa de 50%. Todo líder de grupo pequeno da Ibavim, que é um pastor, que cuida do povo aqui, que precisa ter a família diante do Senhor, e chegou no Colégio Batista interessado em matricular o seu filho, ganhou uma bolsa de 50%. E pastores de outras igrejas, de outras denominações, acredito que em torno de 15 pastores de outras igrejas, também foram abençoados com uma bolsa de 50%. Por quê? Nós estamos aqui para abençoar a igreja de Ibavim, nós estamos aqui para abençoar a cidade. E sabe quando é que um pastor está desqualificado? Quando a família dele se afasta de Deus. Então, entendendo isso, o que é que nós fazemos? Nós queremos ser parceiros dos pastores da cidade. Nós queremos ajudá-los na missão de criar os seus filhos no caminho do Senhor, para que eles continuem sendo um instrumento de Deus
para proclamar o evangelho, porque na hora que os filhos deles se desviam, ele perde a autoridade. Então é por isso que nós somos parceiros deles também. Tudo isso feito com responsabilidade dentro do orçamento da escola, mas existe uma quantidade enorme de pessoas que estão sendo abençoadas, ministradas pelo Colégio Batista. E a tendência é crescer mais e mais. Então isso já se tornou uma realidade. Além disso, nós temos hoje 47 funcionários de carteira assinada, pessoas que são abençoadas com o trabalho, com o sustento de sua casa, tirado lá daquela escola. Então é bênção também para essa turma toda. Além daqueles que têm empregos indiretos, que a escola também promove. Então a escola já é uma bênção na cidade de Parnamirim. Há um tempo atrás eu fazia a pergunta assim: se Deus abduzisse, se Deus arrancasse a Igreja Batista Vida Nova da cidade de Parnamirim, alguém sentiria falta? E a resposta era não. Hoje já tem muita gente que sentiria falta se a nossa igreja desaparecesse. Sabe o que significa isso? Estamos começando a ser relevantes para a cidade. Estamos começando a fazer alguma diferença. Isso é porque estamos começando a cumprir o que Deus mandou. Quando eu preguei essa mensagem o ano passado, eu ainda não sabia qual o próximo passo. Eu dizia: olha, essas aqui são as coisas que Deus nos disse para fazer. Ele nos orientou que o primeiro passo seria o colégio, o segundo passo eu ainda não sei. Hoje eu tenho uma novidade para vocês. Eu já sei qual é o próximo passo, já estamos nos mexendo pela fé. Estava em off, mas agora vai sair do off, né, irmão? O irmão estava me ajudando nisso. Mas Deus já revelou claramente que o próximo passo é o orfanato. E é uma coisa de louco também. Você pensa que escola é coisa de louco, e orfanato, que o menino nunca vai para casa. Na escola, quando termina o horário, o papai vem buscar o menino e leva para casa. No orfanato, o menino fica lá. E se ninguém nunca adotar essa criança, você vai criar ela até se tornar um adulto e tem que dar um meio de vida para ela. É como adotar um filho. Então não é uma coisa, começar, está dando certo, vamos fechar. Não. É um negócio sério, eu sei que é sério. Mas Deus está mandando, a gente vai fazer. Como? Não sei. Onde? Não sei. Quando? Não sei. Mas eu já sei muita coisa, eu sei que esse é o próximo passo. E tenho orado por isso, e já tem um irmão que está pesquisando nos órgãos legais o que é preciso diante das autoridades, qual a estrutura precisa, que profissionais precisamos, quais são as leis que temos que obedecer para fazer tudo nos conformes. Porque eu sei que se Deus mandou, Ele vai mandar a condição, assim como Ele fez com o colégio, que surgiu de forma sobrenatural. E o próximo passo depois desse, eu não sei. Então, orem por isso. Eu estou revelando a vocês para quê? Para que vocês comecem a orar por isso. Comecem a orar por isso. Porque a batalha vai ser grande. Não só para começar, mas para manter. Então esteja em oração. Quem sabe Deus não está chamando você para servir lá, não é? Aí alguém diz assim: mas pastor, escola, creche, orfanato, asilo, assistência médica para criança, isso não é obrigação do Estado? Não é para isso que a gente paga os impostos? O que é que a igreja tem a ver com isso? Aí eu fico pensando, aí eu pergunto: a quem foi que Jesus disse para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos doentes, dos oprimidos? Ele disse a quem isso? Para César, o imperador, o governo? Ou ele disse isso para os discípulos, a igreja? Hein? Para os discípulos. Não foi Deus que inventou que isso era obrigação do Estado. Não foi. E hoje tem muito discípulo, muito crente que se omite da sua responsabilidade com a desculpa de que eu já pago imposto para esse, o governo que faça. Quando você chegar diante de Deus e Deus perguntar por que você não ajudou o órfão, por que você não ajudou a viúva, por que você não ajudou o necessitado, você diz isso para ele, tá certo? Não, Deus já pagava imposto lá para Dilma, lá para o PT, para o governo. Eles não fizeram. Então você se resolva com a Dilma. Vai dizer isso para Deus. Você não vai ter nem coragem de dizer isso quando chegar lá.
O Estado, ele nunca vai conseguir fazer aquilo que Deus disse que era para a igreja fazer. Você vê a bagunça aí. O Estado tem o dinheiro, mas não tem a paixão, não tem o amor, não tem o chamado. Ele não se importa o suficiente para fazer isso. A igreja sim. E o recurso, deixa que Deus vai providenciar. Mas você faz parte disso também. Então a igreja tem que parar de ter um olhar fantasmagórico, de só ver almas ambulantes. Não, porque Deus vai salvar tantas almas. E as almas, parece um caça-fantasma, só tem alma, só vê alma. Deus não se importa só com as almas. Jesus, ele se importava com o homem na íntegra, com o homem por inteiro, não somente com a sua alma. Se Jesus se importasse apenas com a alma de Bartimeu, para que raios é que ele curou os seus olhos? Se Jesus só se importava com a alma, para aquele que ele curou a hemorragia daquela mulher que tocou na veste dele, se ele só se importava com a alma, por que ele ressuscitou Lázaro, se ele já estava salvo e já tinha morrido? Ele se importava com as pessoas por inteiro. Se ele se importava só com a alma, por que é que ele livrou o noivo de Caná da Galiléia de passar o vexame de faltar vinho na sua festa? Uma coisa tão simples, mas Jesus o protegeu. Ele era amigo de Jesus, Jesus foi convidado para o casamento. Jesus se importa com as pessoas, não só com a sua alma. A sua alma é a coisa mais importante, mas ele se importa com você como um todo. Então quem é que teve a brilhante ideia de reduzir a missão da igreja a apenas apresentar um evangelho teórico e oral de apenas palavras? Quem foi que tirou a parte do serviço da nossa missão? Jesus nunca foi apenas um pregador. Nunca. Enquanto esteve aqui, Jesus nunca foi apenas um pregador. Ele era, antes de tudo, um servo. O que é que diz sobre ele a Bíblia? Deixando a sua glória, esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo. Não de pregador, de servo. Ele curava, ele alimentava e ele pregava. Ele não só pregava, ele curava, ele alimentava e ele pregava. Diante disso eu pergunto: será que a sua dedicação, seu empenho, sua contribuição tem sido compatível com o tamanho da visão de Deus para essa igreja e para a sua vida também como discípulo? Será o que você tem feito é coerente com tudo isso que Deus espera de nós? A sua contribuição com essa igreja, a sua participação, o seu serviço, o seu engajamento é suficiente para alcançarmos tudo isso? Pensa sobre isso. Lembra por que Deus mandou você para cá? Não só para ser abençoado, mas para você ser uma bênção. E sabe qual é a melhor forma de ser abençoado? É quando você está sendo uma bênção. Quando você está sendo canal de Deus para abençoar outras pessoas. É quando você é mais abençoado. Terceira coisa que Deus quer de nós. Ai meu Deus, que hora que esse pastor vai terminar hoje? Deus quer que sejamos uma igreja contemporânea. Deus quer que sejamos uma igreja contemporânea. O que é contemporâneo? Uma igreja atual, uma igreja relevante para os dias de hoje. Uma igreja que não ficou parada no tempo, pregando uma linguagem de antigamente, com ferramentas e métodos de antigamente, que não dizem nada para as pessoas dos dias de hoje. É fácil ser contemporâneo quando você não é bíblico, porque é só sair fazendo modismo. O que é que está na moda? Vamos fazer. O difícil é você ser contemporâneo e bíblico ao mesmo tempo. Esse é o nosso desafio, sermos bíblicos e sermos contemporâneos. Duas características de uma igreja contemporânea. Você pode completar aí. Primeiro, uma igreja contemporânea é aquela que é guiada pelo Espírito de Deus e não pela tradição humana. A igreja contemporânea não fica presa a tradicionalismos humanos. Nós sempre fizemos aquilo dessa forma. Sempre que Deus traz alguma coisa nova, não, nós nunca fizemos isso aqui. Nós sempre fizemos desse jeito. E aí nunca conseguem fazer nada novo. Porque o tradicionalismo humano emperra tudo. Olha o que diz Colossenses 2,8, a parte B. Aliás, 2,8 na Bíblia Viva diz assim:
Não permitam que outros lhe estraguem a fé e a alegria com suas filosofias, suas soluções erradas e superficiais, baseadas em ideias e pensamentos humanos. Em lugar daquilo que Cristo disse, não permitam que estraguem a fé de vocês com tradicionalismos humanos, com filosofias humanas, colocando isso no lugar daquilo que Cristo disse. É isso que acontece nas igrejas tradicionalistas, porque o contrário de contemporâneo não é tradicional. O contrário de contemporâneo é tradicionalista. É isso que acontece nas igrejas tradicionalistas. As tradições humanas engessam e aprisionam a igreja, e ela fica presa a um passado de costumes humanos, de estratégias humanas, de ferramentas humanas, e ela não consegue avançar para alcançar o homem de hoje. Você entra na porta da igreja, parece que você está entrando no túnel do tempo. Você é teletransportado para os anos 40, para os anos 50, como se aquela época fosse a época santa, e tudo que fez naquela época era sagrado, mas tudo que faz hoje é profano. São igrejas tradicionalistas, elas encaram que tudo que é novo é do diabo, e tudo que é antigo é de Deus. Para uma coisa se tornar de Deus, ela tem primeiro que se tornar antiga. Ela vai surgir como uma bateria, por exemplo. Quando surgiu, isso era coisa do diabo. Mas o tempo passou, e algumas igrejas que achavam que era do diabo já estão usando, porque já se tornou antigo. Mas primeiro tem que se tornar antigo para depois se tornar de Deus. Se for novo, não, isso é coisa do diabo. O tradicionalismo engessa. Alguém certa vez disse a seguinte frase, tem aí no PowerPoint: a tradição é a fé viva dos que já morreram, e o tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda vivem. Tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda vivem. Nós temos que manter as tradições bíblicas, não humanas, sem nos tornarmos tradicionalistas. Que tradições bíblicas precisamos manter? Eu vou te dar alguns exemplos, 3 exemplos práticos. Nós temos que manter a tradição bíblica de nos reunirmos como um corpo para adorar ao Senhor juntos. Como muitos têm perdido esse costume, nós temos que manter essa tradição bíblica. Nós temos que manter a tradição bíblica de nos reunirmos de casa em casa para partir o pão e orar uns pelos outros, como acontecia na igreja de Atos. Nós temos que manter a tradição bíblica de orar e ler a Bíblia todos os dias em nossa casa, no nosso tempo devocional. Essas são as tradições que nós temos que manter, e não tradicionalismos humanos, costumes humanos que aprisionam e engessam a igreja e não deixam ela avançar e ser relevante para as pessoas de hoje. Letra B diz assim: uma igreja contemporânea é aquela que não se apega a estruturas físicas. Eu falo a prédios. Por que a igreja contemporânea ela não se apega à estrutura física? Porque ela tem uma compreensão diferente. Nós não cremos que este prédio é o templo de Deus. Nós não cremos que esse prédio é a casa de Deus. Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Nós nem chamamos isso aqui de templo. Às vezes só quando escapole um costume dizer lá no templo. Que templo? Se você vinha por essa recepção, quando você chegou aqui nesse corredor, tinha uma plaquinha com uma seta dizendo assim: auditório. Isso aqui é um auditório. Isso aqui não é um templo. Isso é um auditório. De onde é que vocês tiraram essa ideia? Quem começou a mudar essa compreensão de templo foi o próprio Jesus. João capítulo 2, versículo 19 e 21, ele diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele, Jesus, falava do templo do seu corpo. Compreendeu? Jesus estava conversando com os fariseus assim: vocês vão derrubar esse templo, era o corpo dele, vocês vão me matar, mas eu vou reerguer esse templo em 3 dias. Ele ia ressuscitar ao 3º dia. Os fariseus falando em templo, o que é que eles pensaram logo? No prédio.
Como a gente levou 46 anos para construir isso aqui? Eles não entenderam nada, ele estava falando do corpo. João explica, eles não entenderam. Jesus estava falando do templo do seu corpo. E aí quando chega lá em 1 Coríntios 6, 19, Paulo reafirma o ensinamento de Jesus. Olha o que Paulo diz aqui de forma clara. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, ele não pertence a vocês mesmos? Então qual é a compreensão neotestamentária? Qual é a compreensão do Novo Testamento a respeito de templo? É que eu sou o templo, você é o templo, isso aqui não. Então por isso que nós não nos apegamos a prédios. Nós não nos apegamos a prédios por causa disso. Porque eles não são o templo de Deus. É por isso que uma igreja contemporânea ela tem uma enorme facilidade de montar e desmontar a tenda da adoração, o local de adoração. Porque isso para nós são só tijolos. E a gente, na hora que precisar, a gente mete a marreta e quebra tudo. Eu já presenciei em uma assembleia administrativa de uma igreja uma discussão sobre ampliar o templo. E o irmão se levantou de forma indignada e disse: não pode quebrar essas paredes, porque esses tijolos testemunharam a história dessa igreja. Quando foi outro dia, queriam tirar os bancos de madeira e queriam colocar cadeiras, poltronas mais confortáveis. E o outro levantou e disse: não, porque esses bancos também testemunharam a história da igreja. Então, ficou ruim, né? É sagrado, a parede se tornou sagrada, o banco se tornou sagrado, aquele púlpito velho de madeira se torna sagrado, tudo se torna sagrado, porque eles não entenderam que templo é o corpo, não o prédio. É por isso que em 14 anos, desde que nós começamos, desde o primeiro culto em que eu fiz lá no Parque Industrial, nesses 14 anos, nós já mudamos de auditório, digamos assim, 5 vezes. E ampliações para quebrar e aumentar foram 2 vezes. Então foram 7 mudanças de local de culto em 14 anos, praticamente uma a cada 2 anos. Porque a gente não tem apego com isso. Não está cabendo não? Quebra aquela parede lá, a gente bota ela mais para trás, derruba tudo, faz de novo. Isso não é sagrado. Sagrado é o corpo que não pertence a nós, pertence ao Senhor. Então essa compreensão de igreja contemporânea, ela não está apegada a estruturas físicas. Isso aqui é um espaço multiuso, que serve para nós, para que nós possamos fazer a obra de Deus aqui. Mas não é o templo. O templo é você. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é o templo do Espírito Santo. Vamos lá, qual a visão de Deus para a Igreja Batista Vida Nova? Número 4. Deus quer que sejamos uma igreja sensível aos não crentes. Isso Ele quer para toda igreja. Sensível ao não crente. Eu costumo dizer que nós não somos uma igreja para crentes. Nós somos uma igreja de crentes para não crentes. Nós não somos uma igreja para estar massageando o ego do crente. Vem para cá, que chegue. Não, nós somos uma igreja de crentes. Você é crente, então vem para cá para trabalhar e servir para alcançar aquele que ainda não é. Para alcançar o que ainda não é discípulo. Nós não somos uma igreja para discípulos. Somos uma igreja de discípulos para não discípulos. Essa foi a marca registrada do ministério de Jesus, sensível ao não crente. Ele não estava interessado apenas em números, ele estava interessado em pessoas. Por isso era sensível. Mateus 9,36 diz assim: vendo ele a multidão, as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm
pastor. Então, qual era o sentimento que Jesus tinha quando viu uma multidão de perdidos? Ele tinha compaixão daquela multidão, porque estavam perdidos sem pastor. Era sensível aos que não eram discípulos, aos que estavam perdidos. É por isso mesmo que Jesus não tinha nenhum problema em atrair ouvintes. Onde ele ia, as multidões o seguiam. Sabe por quê? As pessoas não vão se importar com o que essa igreja tem a dizer, enquanto elas não compreenderem o quanto essa igreja se importa com elas. Por que as pessoas seguiam Jesus para ouvir Jesus falar? Porque elas percebiam o quanto Jesus se importava com elas. Então essa cidade, ela não vai estar interessada em saber o que a Igreja Batista Vida Nova tem a dizer a elas, enquanto elas não perceberem o quanto a Igreja Batista Vida Nova se importa com elas. Então, quando a cidade perceber que essa igreja se importa, eles vão querer ouvir o que nós temos a dizer. Eles vão se importar com o que nós queremos dizer para eles. Temos que ser sensíveis aos não crentes, aos não discípulos. Mateus 4:25 diz assim, olha: e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Jesus não tinha problema para atrair ninguém, porque o povo corria atrás dele, porque ele se importava com as pessoas. E isso é que vai acontecer com a nossa igreja e com qualquer igreja que começar a amar e se importar com os que estão perdidos, com aqueles que não são discípulos. As pessoas virão de todos os lugares para saber o que é que nós temos a dizer, que mensagem nós temos a anunciar e que Jesus é esse que nós cremos. Ser sensível ao não crente, ao não discípulo, ao não convertido, é refletir em coisas simples do dia a dia aqui que a gente não faz. Quer que eu dê um exemplo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadeiras vazias na primeira fila. Tem mais cadeira vazia aqui, tem mais cadeira vazia ali, e lá para trás está bem cheinho. Isso é não ser sensível ao não crente. Você lembra quando você não era crente e teu amigo chamou tu para ir na igreja de crente? Você foi satisfeito? Não. Você foi o quê? Com medo. Você tinha medo do que é que o pastor ia fazer, se o pastor ia obrigar você a ser crente, se ia obrigar você a levantar a mão, não foi? Quando você chegou na igreja de crente, você queria sentar lá na frente perto do pastor? Era o último canto que você queria sentar, porque você tem medo do pastor. Eu sei lá que aquele pastor vai aprontar, e se ele vir falar comigo, e se ele vier querer vir forçar a ser crente? Onde é que o convidado que vem a primeira vez numa igreja de crente quer sentar? Lá atrás, o mais distante do pastor que ele puder. Mas aí você que já é crente, que já não tem mais medo de mim, você chega aqui todo bonitinho no domingo, aí senta lá atrás. Aí você obriga o nosso convidado, que ainda está todo errado aqui, se sentindo deslocado, você obriga ele a desfilar no corredor e vir sentar aqui na frente. Você está sendo insensível aos nossos convidados. Então, quando você chegar domingo, em vez de você sentar lá atrás, eu estou falando para você que é da igreja, venha sentar, comece a ocupar das primeiras cadeiras para lá. Porque se chegar agora um convidado, ele vai ficar constrangido de vir desfilando e sentar aqui na frente onde tem cadeira. Eu acredito que vocês não têm mais medo de mim, então vocês podem sentar perto de mim. No segundo culto ele já não vai ter medo, que ele vai ver que não é tão assustador assim, mas no primeiro ele tem. Então isso é coisa simples. Quando você chega no seu carro, você quer estacionar onde? Nos melhores lugares. Fica brigando com os irmãos do estacionamento. Não, eu quero botar aqui. O irmão fica: irmão, ali para a gente vir completando o estacionamento. Não, eu quero botar aqui. Isso quando abre o vidro para falar com o irmão do estacionamento. Está sendo insensível. Os melhores lugares, vai deixando para os não discípulos ou para os nossos convidados. Ele tem medo de deixar o carro preso. E se eu precisar sair, se o negócio não estiver bom, eu precisar ir embora e o meu carro ficar preso? Então deixa o carro dele num canto bem confortável, para ele ficar aqui sossegado, sabendo que se o pastor errar com ele, ele vai ficar tranquilo. Ele quer sentar perto da porta e lá atrás, porque qualquer coisa estranha,
Ele não vai embora, porque não vai ter essas coisas estranhas, mas ele vai se sentir confortável quando ele sentar. Ele vai ficar tranquilo, despreocupado. Cumprimentar, sorrir, abraçar. Tem pessoas que entram nesse lugar que passaram a semana inteira sem receber um abraço, sem receber um sorriso ou um aperto de mão, sabia? E se você fizer isso, você vai ser a única pessoa que fez isso essa semana, e você vai marcar a vida dele. Também não vai sair abraçando sem ter a liberdade de fazer isso, mas aperte a mão, dê um sorriso, dê boa noite, seja bem-vindo, porque é isso que eles são aqui, eles são bem-vindos. Tem que parar com esse negócio do nosso convidado chegar aqui e se sentir como um penetra. Ele é nosso convidado de honra, ele tem que se sentir como um convidado de honra. E para isso nós precisamos que a igreja toda seja sensível a ele. Então vamos começar a mudar o nosso procedimento para que as pessoas que venham aqui sintam-se acolhidas, bem-vindas e à vontade para ouvir aquilo que Deus tem a falar ao coração delas. Qual a visão de Deus para a Igreja Batista Vida Nova? Deus deseja que sejamos equilibrados nos seus 5 propósitos. Aí a pergunta inevitável é: quais são esses 5 propósitos então? E aí eu te respondo: os 5 propósitos são esses aqui, ó. No anterior a palavra completa é equilibrada, tá? Quais são os 5 propósitos? Comunhão, adoração, discipulado, evangelismo. Forma que palavra ali em vermelho? Isso aqui é uma estratégia para você lembrar. Como é que você vai cumprir os 5 propósitos se você não lembra? Então é o CADES. C de... Tira da tela. Decorado. Pode tirar. C de... A... D... E... S... Muito bem. Comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço. Esses são os 5 propósitos, as 5 principais coisas. Se você destrinchar o evangelho todo, você vai encontrar essas 5 coisas que Deus quer que você faça com a sua vida: que você tenha comunhão, que você adore, que você seja discípulo, que você evangelize e que você sirva aos outros. Então, ser equilibrado significa ser saudável. Equilíbrio significa saúde. Quando Deus diz que devemos ser uma igreja equilibrada nesses 5 propósitos, Ele está dizendo para sermos uma igreja saudável. Assim como o nosso corpo precisa, para ser saudável, ele precisa de uma alimentação balanceada com proteínas, carboidratos e todo tipo de vitaminas. A igreja também precisa de uma alimentação balanceada nos 5 propósitos de Deus, de forma equilibrada, para ser saudável, equilibrada. Nós somos isso? Não, nós não somos isso. Nós começamos a ser bons numa coisa, mas aí não praticamos a outra e aí prejudica. Quer ver o exemplo? Imagina que se nós somos bons no evangelismo, ou seja, nós somos bons em ganhar pessoas para Jesus, em trazê-las aqui, mas nós não somos bons em comunhão. E a comunhão o que é que faz? Ela conecta as pessoas que estão chegando. O que é que acontece com a igreja que é boa de evangelismo e ruim de comunhão? O povo faz a decisão de seguir Jesus, mas não é conectado nessa igreja, não se sente amado, não se sente bem-vindo, fica deslocado e termina saindo. Percebe o que acontece quando não estamos equilibrados? Fazemos evangelismo, mas não fazemos a comunhão. E se formos bons em evangelismo e bons em comunhão, mas não formos bons no discipulado? O povo se converte, é conectado, mas não tem um acompanhamento e um ensinamento adequado para amadurecer na fé, fica fraco, vem as primeiras dificuldades e eles desistem da fé, porque não estamos equilibrados. Temos evangelismo, temos comunhão, mas não temos o discipulado, que é o acompanhamento, aquele ensinamento, vida na vida, e aí eles desistem da fé. O que faz então quando a igreja é boa no evangelismo, é boa na comunhão, é boa no discipulado, mas é ruim de serviço? Ora, uma igreja que é boa de evangelismo, boa de comunhão, boa de discipulado, essa igreja explode em crescimento. A pessoa se converte, é conectada, é acompanhada, começa a amadurecer, essa igreja começa a atrair gente. Ela cresce, mas ninguém quer servir. Ela vai encontrar dificuldade, porque à medida que a igreja cresce, ela precisa de cada vez mais pessoas para servir. Você vê a igreja crescer um pouquinho, hoje a gente tem aí umas 30, 40 pessoas servindo, em recepção, estacionamento, geração futuro. Se somar tudo, dá umas 60 pessoas aí servindo hoje.
Mas aí o povo não quer servir, a igreja cresce, a igreja para. Ou então sobrecarrega um pequeno grupo disposto a trabalhar, que não vai aguentar muito tempo. E se a igreja for boa de evangelismo, boa de comunhão, boa de discipulado, boa de serviço, mas for ruim de adoração? Pensa só, numa igreja boa em tudo isso, todo mundo quer fazer parte dessa igreja. E uma igreja que cresce muito, ela tem muita demanda, ela precisa de muitos recursos. E um dos aspectos da adoração é a contribuição. A igreja é ruim de contribuição. Sabe o que acontece? Essa igreja vai quebrar, porque ela está enorme. Ela precisa de muitos recursos para funcionar, para cumprir sua missão. Mas o povo é ruim de adoração e não adora com os seus bens. A igreja fecha. Por isso é que nós não podemos só escolher um desses 5 e praticar. Não, nós temos que praticar os 5 de forma equilibrada. Temos que ter evangelismo, temos que ter discipulado, comunhão, adoração, serviço. Agora a igreja nunca vai ser uma igreja equilibrada nos 5 propósitos de Deus se nós não tivermos pessoas equilibradas nos 5 propósitos de Deus. Assim como não seremos uma igreja bíblica se nós não formos pessoas bíblicas. A questão não é o que é que faz a igreja crescer. Não, essa não é a pergunta. A pergunta é: o que é que está impedindo a igreja de crescer? Porque a igreja é um organismo vivo, ela é o corpo, lembra? Ela é um organismo vivo e se ela estiver saudável, ela vai crescer naturalmente. Se nós formos uma igreja equilibrada nos propósitos de Deus, se nós evangelizarmos, se nós tivermos comunhão, se nós formos discípulos e fizermos discípulos, se nós acompanharmos as pessoas, se nós servirmos, se nós formos equilibrados nos 5 propósitos, sabe o que vai acontecer? Ninguém precisa estar preocupado em fazer a igreja crescer. Ela vai crescer naturalmente, como um organismo vivo, saudável, cresce naturalmente. Até o microfone cresceu naturalmente. O pessoal estava dormindo aí e acordou agora. Deus não espera que sejamos perfeitos. Deus só espera que sejamos saudáveis e equilibrados. É isso que nós temos que ser como discípulos e é isso que temos que ser como igreja. Para concluir, aleluia. Olha a frase de Billy Graham. César não entendeu não. Para concluir, olha a frase de Billy Graham. Olha essa frase de Billy Graham. Certa vez Billy Graham disse: quando o nosso Deus é pequeno, o mundo parece grande. Mas quando o nosso Deus é grande, o mundo parece pequeno. Sabe o que significa isso? Se a sua visão, se a visão que você tem de Deus é de um Deus pequeno, fraco, distante, o sonho de uma igreja de milhares que transforma vidas, famílias e a cidade vai parecer algo impossível, uma utopia. Você vai dizer: isso nunca vai acontecer. Orfanato, isso não vai dar certo. Escola, não vai dar certo. Se a tua visão de Deus é um Deus pequeno, distante, indiferente, um projeto como esse vai parecer uma grande utopia, um grande sonho que nunca vai ser realizado. Agora, se a sua visão de Deus é de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus apaixonado pelos perdidos, de um Deus que ama a igreja, de um Deus que se importa, então o sonho de uma igreja de milhares que vai impactar a cidade através do amor e do serviço torna-se um sonho fácil de ser alcançado, pequeno comparado à dimensão daquele Deus que vai proporcionar tudo isso. A questão é: qual é a tua visão de Deus? Qual é o tamanho do teu Deus? A visão da igreja não é determinada pelo tamanho da nossa força, nem pelo tamanho do nosso orçamento. Se fosse, essa visão estaria fora de propósito. A visão de Deus é determinada pelo tamanho do nosso Deus,
A visão da igreja é determinada pelo tamanho do nosso Deus, daquilo que Ele pode. E é por isso que a visão é grande. Se você crê nisso, diga amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fique em oração. Dono do mundo.